Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, ele era uma pessoa de muita influência na época dele. Ele liderava uma sinagoga, ele era tido como mestre, mas ele ficou muito intrigado com Jesus. Ele ficou muito intrigado porque Jesus, aparentemente, não era de uma família de nome, não tinha aparência de alguém de nome, mas falavam palavras que tocavam o coração dele. E quando a gente lê João capítulo 3, a gente vê que ele foi ter com Jesus, mas a gente dá para entender que ele não queria ser visto, porque ele foi ter com Jesus de noite. E naquela época não era costume ninguém ir ter com alguém de noite. Mas quando alguém não queria ser visto, ia de noite. E ele começa a indagar Jesus sobre o que estava acontecendo com ele, sobre o seu coração, sobre quem era Jesus. E Jesus faz para ele uma pergunta, fala para ele uma coisa que talvez você também não entender. É necessário nascer de novo. E ele, pensando em coisas carnais, ele falou: como que eu, sendo um homem velho, posso voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala uma coisa para ele assim, o Nicodemos, aqui no versículo, Nicodemos, o que é nascido na carne é carne, o que é nascido no espírito é espírito. Eu não estou falando de coisas dessa terra, não estou falando de coisas terrenas, eu estou falando de coisas espirituais. Aí Jesus fala um versículo que eu amo: o vento sopra onde quer. O vento está soprando, o vento do espírito está soprando nos quatro cantos da terra. O vento do Espírito está soprando sobre esse lugar. E o vento do Espírito leva e traz quem é do Senhor. Ele fala: o vento sopra onde quer, não ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra, está soprando. Aqueles que é nascido do Espírito, que não tem a ver com carne, não tem a ver com a mamãe e com o papai, mas tem a ver com aquele que nos criou de fato, de verdade, que é o nosso Deus, ouve a sua voz e entende. Como a gente acabou de cantar, né, esse louvor, esse sino da harpa, que ele fala isso. Eu tentei fugir. Quantas vezes eu tentei fugir da presença de Deus. Mas aquele que ouve o Espírito, aquele que tem ouvidos para ouvir o Espírito, entende quem você era e quem você é hoje em Cristo Jesus, larga tudo. E na tradição conta que Nicodemos realmente se converteu. Ele se tornou um homem, ele entendeu o que é isso. Aí quando a gente vai lá para João capítulo 1, ele fala assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí talvez você já ouviu, como eu já ouvi, mas todos são filhos de Deus. Não, Deus criou tudo. Todos são criaturas de Deus, porque Deus criou. Mas a todos quanto recebeu, a Jesus, foi-lhe dado o direito, foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Acho que creio no seu nome. No 13 ele fala o que ele respondeu para Nicodemos: o que nasce na carne é carne, o que nasce no espírito é espírito. Aí ele chega e fala: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu sei que vocês entendem o que eu estou falando, porque tem filhos que a gente planejou ter. Os meus filhos foram planejados. Paulinho e Rafael não nasceram, não foi uma coisa assim que, ai caramba, tô grávida. Mas existem pessoas aqui que, quando foi ver, Pérola foi, né? Foi sem querer, né? Pérola, E você não tem distinção, o filho planejado ou o filho que foi sem querer. Você não tem distinção de que é mais amado ou menos amado. Filho é filho. Filho é filho. Mas a gente, como seres humanos, a gente planeja. A gente quer estar bem financeiramente. A gente quer criar um quarto, a gente quer fazer as coisas. Mas entendam bem, quando se falam de coisas espirituais, não tem a ver com carne, não tem a ver com quarto, não tem a ver com enxoval, tem a ver com a vontade de Deus. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se o vento de Deus tem soprado, tem te chamado, tem me chamado, tem nos chamado, ouça a voz do Espírito. Como sempre está escrito lá em Apocalipse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Se o Espírito está te chamando, venha, não titubie, não fique jogando para depois, porque eu ainda não estou preparado, eu ainda não tenho um enxoval, eu ainda não tenho um quarto preparado. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos, mas com as coisas de Deus não são assim. Que Deus realmente nos chame para esse compromisso. E o 14, só para a gente terminar, ele fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Jesus, aquele que nos chamou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor eternamente. Amém, igreja?